Atos 16, versículo 30 ao 34, diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Pai, que não seja eu nessa noite falando, mas que seja o Espírito Santo, Senhor, usando a minha boca para falar com a tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Você que pode ocupar seu assento, desde que você sentado não atrapalhe você de glorificar a Deus, se assente. Se você não conseguir dar glória a Deus sentado, eu creio que o pastor Francisco vai te autorizar a ficar em pé. Nós aqui priorizamos a glória ao Senhor. Amém? Então, se você consegue sentado, que fique. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos tratando aqui de um encerramento da campanha Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto do tema se encontra em Josué. Deus me liderou para tratar sobre outra família, não de Josué, mas a família do carcereiro, que também foi salva, foi toda a casa salva, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pregar aqui sobre essa história, que ela é muito interessante, tem muitos detalhes que nós deixamos passar desapercebido. Perceba que Paulo e Silas, eles estão em Filipos, eles estão fazendo a obra do Senhor, eles estão espalhando o Evangelho de Cristo, o qual foi confiado para o ministério deles, para espalhar esse Evangelho, que até o momento ainda era chamado de O Caminho. E ao espalhando esse Evangelho, os sinais seguiam eles, porque a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E quando Paulo e Silas adentram na cidade de Filipos, eles encontram uma menina, que ela era adivinha, e por causa da sua adivinhação, homens tiravam proveito dela para ganhar recursos, dinheiro, comercializando o problema dessa menina. Mas quando Paulo ele olha para aquela situação com Silas, eles ficam irados e eles repreendem no nome de Jesus Cristo, e o espírito de adivinhação sai. E é tão interessante que a menina foi liberta, mas as pessoas ficaram nervosas, as pessoas ficaram bravas, porque perderam a máquina de fazer dinheiro que eles tinham, que era as adivinhações da jovem. Olha que interessante, as pessoas não estavam preocupadas com a paz da jovem, eles estavam preocupados com o que ela poderia trazer de recursos para ele. Entenda que esse dinheiro ia para a bolsa de outras pessoas. O sofrimento dessa menina trazia o faz-me rir para outras pessoas. Mas quando Paulo e Silas libertam ela, há uma revolta na cidade. Sabe por quê? Há muitas pessoas, eu não ia falar isso, mas eu vim aqui para dar lugar e Deus está falando, eu vou falar. Há pessoas em nossa volta que só estão em nossa volta para terem vantagem naquilo que elas querem, e a gente não percebe isso. É por isso que Deus usa pessoas para nos afastar de outras, porque na verdade a gente não percebe que há pessoas na nossa volta que só querem saber do que eles vão ganhar em troca de estar com você. Eles não estavam preocupados com a libertação da jovem, eles estavam preocupados com aquilo que ela podia gerar para eles. Paulo e Silas tiveram a sensibilidade de ver que a menina sofria com o espírito de adivinhação. Repreenderam, ela foi liberta, mas as pessoas não ficaram felizes. Por quê? Nem todo mundo vai ficar feliz com a sua libertação.
Nem todo mundo vai ficar com a sua família liberta, eles vão ficar felizes, eles vão ficar animados, porque há pessoas que o demônio usa só para torcer pela sua derrota, há pessoas que o diabo usa só para torcer pela sua queda, há pessoas que o diabo usa só para ser uma pedra no seu sapato. Mas assim como Paulo e Silas foi enviado para Filipos para libertar essa menina, eu vim aqui no Conceição para liberar uma palavra de libertação para alguém. Deus está afastando pessoas que estão atrapalhando você de chegar no propósito de Deus. Deus está tirando amizades tóxicas, Deus está tirando pessoas que te afastam do Evangelho, e Deus está colocando um instrumento de libertação nas tuas mãos. A cidade se comove em uma posição negativa perante Paulo e Silas. Eles conseguem causar um aprisionamento para Paulo e Silas, dizendo que Paulo e Silas estavam ferindo aquilo que eles acreditavam. Paulo e Silas estavam indo contra os costumes da cidade. Aqui eu vou abrir um parênteses e falar rapidamente. Aqui Paulo e Silas, eles estão dentro de um problema de olha, fugiu a palavra em português, irmão. Olha, esse que é dificuldade de estudar em inglês, que aí às vezes sai a palavra em português somente. É relativismo cultural. Relativismo cultural. Eles estavam enfrentando um problema de relativismo cultural. Por quê? Alguma coisa que pode ser normal no Jardim Conceição pode não ser normal no Jardim Aliança. Alguma coisa que pode ser normal no Brasil pode não ser normal na América. E aqui eles estavam enfrentando esse problema, porque mesmo que eles queriam evangelizar, a cidade já era tomada por coisas demoníacas, já era tomada por problemas de sociedade, onde um tirava proveito do outro. E eles enfrentaram esse problema de relativismo cultural. O que é relativismo cultural? Aqui funciona, lá não funciona. Cada lugar tem um sistema, cada lugar tem uma norma, cada lugar tem um costume. E Paulo e Silas, eles não iam deixar o costume da cidade parar o Evangelho. Porque sabe de uma coisa? O Evangelho é uma chamada de Deus para as nossas vidas, no âmbito mundial, no âmbito internacional. O Evangelho, ele cabe em todas as culturas. O Evangelho, ele cabe em todas as denominações. O Evangelho cabe em todas as mentes, todas as ideologias. Porque o Evangelho é o propósito de nós estarmos aqui. O Evangelho é a razão de nós estarmos aqui. Então o Evangelho, ele cabe em qualquer lugar. Eles são presos por causa disso. Eles são presos por causa disso. Só que o aprisionamento não influencia no caráter espiritual deles. Eita. Paulo e Silas não foram só aprisionados. Paulo e Silas, eles foram açoitados. Paulo e Silas foram marcados com marcas de açoites. Eles sofrem a pena da dor em seu corpo e depois são aprisionados. Só que olha que interessante, Paulo e Silas, eles são aprisionados, Paulo e Silas, eles são açoitados, só que chega lá e eles continuam adorando e orando a Deus. É interessante pensar na posição de Paulo e Silas, porque o que acontece no terreno físico não interfere na vida espiritual deles. Sabe de uma coisa? Ontem nós estivemos falando na sede mundial acerca de frieza espiritual. Sabe o que acontece? Sabe que é um dos maiores males da frieza espiritual? É que nós deixamos qualquer coisa que acontece no âmbito físico influenciar a nossa vida espiritual. Ah, eu não estou bem, não vou buscar. Ah, minha família não está bem, eu não vou buscar. Ah, meu salário não está caindo ou não está de acordo com as minhas necessidades, eu não vou buscar. Eu vou dizer uma coisa: é nesses momentos que você tem mais que buscar. É nesses momentos que você tem mais ainda que orar, que adorar e que buscar a presença de Deus. Paulo e Silas, essas chibatadas, esses açoites, esse aprisionamento não ia fazer eles parar. Pelo contrário, por causa disso, ainda mais eles buscavam, ainda mais eles oraram. Isso aqui não é uma característica só de Paulo e Silas. Você vê que quando Estevão ele está prestes a morrer,
ele tem uma visão celestial, porque os discípulos da igreja primitiva, aqueles que tinham ministério, que eram enviados para pregar, quanto mais batia, mais eles buscavam. Quanto mais a dificuldade crescia, mais eles oravam. Quanto mais as rejeições de governos, de pessoas chegavam, ainda mais eles pregavam. Eu não sei para quem vai servir isso, mas eu vou liberar. Talvez a luta esteja te apertando, porque Deus está dizendo para alguém aqui: é hora de buscar, é hora de orar, é hora de buscar a minha face. Deus deixa o calo apertar às vezes, porque Ele sabe que é nessa situação que você vai lembrar dele. E olha que interessante, quando Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, houve um terremoto que abalou as estruturas da prisão. Todos os presos foram soltos. Todos foram soltos. Na medida que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, a prisão estremeceu, houve um terremoto e todos os presos foram soltos. Só que olha que interessante, Deus tinha propósito para Paulo e Silas na prisão. Aí nós, meros humanos, tentamos compreender os planos de Deus. Paulo e Silas estavam pregando em liberdade e Deus permite eles ir para a prisão, porque Deus tinha propósito com eles na prisão. Quando a gente tenta pensar com a nossa cabeça, com a nossa mente, não faz sentido, porque nós pensamos assim: eu preciso sofrer para que o propósito de Deus aconteça. Parece chato, parece difícil, mas é a mais pura verdade. Nós nunca vamos conseguir em sua totalidade compreender os propósitos de Deus e da maneira que Ele trabalha. Agora, uma certeza que nós temos é que a vontade dele sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Então, a vontade que é boa, agradável e perfeita me permite chorar. A vontade que é boa, agradável e perfeita é a que me permite sofrer. A vontade que é boa, agradável e perfeita é aquela que me permite estar aprisionado. Sim, porque muitas vezes a luta que você tem passado não é para o seu próprio, é para a sua própria correção. Na verdade, na sua luta, Deus está usando a sua vida, a sua fidelidade no meio da luta para servir de exemplo para outras pessoas. Entenda uma coisa: há muitos momentos que Deus permite que nós passemos por dificuldades para Ele mostrar a nossa fidelidade a Ele para outras pessoas. Por exemplo, os seus vizinhos, você acha que os seus vizinhos olham para você normal? Você acha que os seus familiares desviados olham para você normal? É o mundo caindo aos pedaços, é a moralidade se perdendo, é a ética se perdendo, e você está de pé indo para o culto. É a salário atrasado, é dificuldade na família, é problema no casamento, e você continua indo para os cultos. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar nessa noite. Aleluia, eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça no ambiente. Sabe o que acontece? Deus vai permitir com que você passe por lutas, porque na verdade a sua vida vai servir de conexão do altar para a vida de alguém. A sua luta, o seu posicionamento perante a luta vai fazer com que outras pessoas se acheguem ao reino. Vai fazer. E com Paulo e Silas não foi diferente. Sabe por quê? Porque a liberdade deles não era para fuga, a liberdade deles era para testemunho. Não pense que Deus vai te abençoar aqui nessa casa para você sair e não voltar mais. Não pense que Deus vai liberar uma bênção para você fugir. Paulo e Silas não são soltos para fugir, Paulo e Silas são soltos para ficar. Aí você pergunta: que Deus é esse que faz Paulo e Silas pregando o evangelho, libertou uma jovem de espírito de adivinhação, levou açoite, foi preso, e aí quando liberta não é para fugir? Como é que você vai entender um negócio desse? Agora é hora de Paulo e Silas sair. Se a gente olha para a ótica humana, a gente pensa assim: Paulo e Silas, é hora de meter o pé. Foi Deus, abriu a porta da cela, vaza. Mas o propósito de Deus
era que mesmo em oportunidade de fuga, era que eles ficassem. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão preocupado com uma saída, a gente fica tão preocupado com uma libertação, que qualquer frestinha de porta a gente já quer sair, sendo que Deus está dizendo assim: eu estou abrindo porta, mas no meu momento que você vai sair. Preste atenção, querido, redobre a sua atenção, porque na verdade Deus está dizendo para alguém aqui hoje: esse problema não é para te maltratar, esse problema vai servir de pedagogia para alguém. Esse problema vai ensinar alguém como se tratar, como andar, como se comportar em meio às dificuldades. Paulo e Silas recebem a oportunidade de sair, mas eles não saem. Por quê? Eles têm a sensibilidade do Espírito, que o propósito de eles estarem lá não era de fugir, o propósito de eles estarem lá era para ficar, porque tinha outra coisa a se fazer lá. Quando a prisão se estremece, eles percebem que o carcereiro acorda. E quando o carcereiro acorda, ele vê tudo caindo, ele vê tudo desmoronando e pensa em tirar a própria vida. Sabe o que Deus está me dizendo aqui hoje? Tem pessoa que quando vê tudo desmoronando na vida, quer tirar a própria vida, quer largar tudo, quer largar ministério, quer largar família, quer largar casamento, quer largar filho, quer largar tudo. Pode ser uma coisa: esse destronamento, esse terremoto não é o teu fim. Esse terremoto quem mandou foi Deus, porque no terremoto era a dificuldade, era o estremecer, que Deus vai abrir a porta da providência, a porta da salvação. Entenda nessa noite que muitos terremotos da nossa vida não é para nos parar. É em meio aos terremotos, é em meio ao caos, é em meio à dificuldade que Deus está enviando utensílios, ferramentas, provisão, comida, salvação para a sua vida. Imagina um carcereiro, estava dormindo, estava de boca aberta, estava babando, acordou, tudo caindo, pedra para todo lado, cela solta, os prisioneiros sem algema. Ele disse assim: agora já era meu fim. Sabe por quê? Porque o carcereiro, ele se preocupou com o castigo que poderia vir, com o que ocasionou. Porque a função do carcereiro é guardar o cárcere. A função do carcereiro é manter a norma e entender que todos os prisioneiros estão em suas celas. Mas quando ele vê que há um terremoto e todo mundo é solto, ele fala assim: agora o governo vai acabar comigo. Ainda mais o Império Romano, que não tinha muito papo na língua. Está errado, já era, corta, vamos para o próximo. É isso que a história diz. Ele só pensa em se matar. Ele não lembra que ele tem família, ele não lembra que ele tem filhos, ele não lembra que ele ainda tem um futuro a ser traçado. Ele só pensa no momento atual. Está tudo acabado. Eu vim como boca de Deus para lembrar para alguém aqui, lembrar alguém aqui, que ainda há propósito de viver, ainda há propósito para o seu destino. O seu destino foi escrito e traçado pela caneta de Deus. Não deixe um terremoto, não deixe um estremecer, não deixe um abalo na sua vida fazer você parar. Na verdade, esse terremoto só está fazendo você acordar para as coisas de Deus. O carcereiro estava dormindo, ele só acordou por causa do terremoto. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Tem abalos que eu permito para ver se você acorda. Tem terremoto que acontece na sua vida que eu permito para ver se você acorda. O carcereiro acordou, só que ele acordou desesperado. Ele acordou desesperado. Só que aí quando o carcereiro ele se abala, Paulo e Silas eles percebem que ele iria tirar a própria vida. Paulo e Silas eles têm a ótica, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Quem é cheio do Espírito Santo olha para o lugar certo, está no lugar certo, está da maneira correta, porque quem está guiando não são eles, quem está guiando é o Espírito Santo de Deus. Se fosse a mente humana, teria fugido, mas porque eles estão cheios do Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito Santo está no lugar certo sempre. Quem é guiado pelo Espírito Santo está no lugar certo sempre. O Espírito Santo erra? O Espírito Santo erra? Então, se é guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai estar no lugar errado.
Pega isso aqui. Se você é guiado pelo Espírito Santo, até nos maiores problemas, seja eles geográficos ou seja eles emocionais, você vai estar sempre no lugar certo. Para você descansar o seu coração hoje. Vai ter luta, vai ter angústia, vai ter problemas na sua casa. Está guiado pelo Espírito Santo? Está no lugar certo, não precisa correr. Não precisa jogar para o ar e correr. Não precisa largar tudo. Porque se você está guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. Porque o Espírito Santo não era. Se ele está guiando você está no lugar certo. Paulo e Silas estavam presos. Eu nem vou discorrer muito sobre isso, mas foi injustamente, porque Paulo era cidadão romano. Não podia ser preso, ele foi preso por opinião popular. Mas ele estava guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele sabia que mesmo em injustiça humana, ele estava debaixo da vontade de Deus. O carcereiro quase tira a vida. E Paulo diz: não, peraí, ninguém fugiu aqui não. Ninguém correu. Porque o nosso propósito não é sobre sair, o nosso propósito é sobre ficar. O propósito de estarmos aqui não é de sair às pressas. O propósito de nós estarmos aqui é que mesmo livres nós ficássemos. Paulo e Silas têm a comunicação com o carcereiro. Eles mostram que eles não fugiram. Eles se apresentam para o carcereiro dizendo assim: olha, a gente está aqui, está tudo bem, está tudo certo, a gente não correu, a gente está sobre as suas ordens ainda. Só que olha que interessante, o carcereiro, quando o carcereiro encontra Paulo e Silas, olha que lindo a palavra de Deus. Quando o carcereiro encontra Paulo e Silas, Paulo ele pede para ter luz, para ter comunicação. O carcereiro leva eles para uma região com luz. Aí o que acontece? No versículo 30, olha o carcereiro diz: Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Peraí, o carcereiro era crente? Não. O carcereiro era judeu? Não. O carcereiro estava no Império Romano. Então o carcereiro não tinha conhecimento de quem era Deus. Só que ele diz: o que eu faço para receber esse Senhor? Como é que o carcereiro sabia que eles serviam a Deus? Foi por causa do terremoto? Não necessariamente. Por quê? O testemunho de Paulo e Silas chegou até o carcereiro. Como? Enquanto eles estavam presos, eles cantavam e oravam. Enquanto eles estavam presos, eles oravam e adoravam. O carcereiro viu que eles oravam e cantavam. Aí ele tira uma soneca, quarto do dicionário, e só pode ser esse Deus. Aí o carcereiro pensa: se esse Deus é capaz de libertar dois caras, porque eles oravam e cantavam, ele fez o lugar estremecer para libertar eles, eu quero esse Deus agora. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que estão na nossa vida que não estão por acaso. Deus colocou elas, porque através do seu posicionamento que elas vão se achegar ao reino de Deus. Aí você não compreende porque as pessoas às vezes até desviadas chegam e querem ter amizade contigo. Pessoas que estão longe dos caminhos de Deus querem ter amizade contigo. Nem todas essas amizades é para se afastar, porque alguma delas Deus está preparando elas para olhar para você e dizer assim: se esse cara aqui, se essa mulher aqui serve a esse Deus, em meio às dificuldades, em meio à prisão, em meio à açoite, está de pé, eu quero esse Deus agora. Entenda que Deus nos chamou para ser testemunhos dele. O que Deus fala? O que Jesus fala em Atos capítulo 1? Ser-me-eis testemunhas na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados para ser testemunhos de Cristo, caminhar como Ele, falar como Ele, ter o caráter dele. Então quando o carcereiro olha, ele diz assim: eu preciso desse Deus, eu preciso desse Deus. Só que, sabe o que eu acho lindo? O estilo de vida de Paulo e Silas evangelizava. O seu estilo de vida tem evangelizado a vida de alguém? A sua maneira de se comportar tem alcançado alguém? A sua maneira de pensar tem alcançado alguém? A sua maneira de falar tem alcançado alguém? As suas opiniões têm alcançado alguém em prol do reino de Deus? Isso é
não falou. Como crerão se não há quem pregue? A campanha é sobre família, né? Talvez algum familiar seu não é crente porque você não foi falar de Deus para ele ainda. Você tem alguma dúvida que você foi chamado para a salvação da sua família? Eu sou o único crente da minha família, Samuel. Será que não é por causa disso? Esse não é o seu chamado, salvar a sua família? Se você é o único crente, Deus está esperando uma atitude, um posicionamento. Vai e fala de Jesus. Vai e fala das boas novas. Vai e fala como esse Deus é poderoso. Paulo e Silas, o exemplo deles, o caráter deles, evangelizou o carcereiro. O carcereiro até se prostra perante Paulo e Silas. Só que aí eu acho lindo que Paulo ele tem uma sensibilidade no momento com Silas. E olha o que ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. O carcereiro se prostra perante eles, mas Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Não é o teu pastor que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não é a sua missionária que vai resolver todos os problemas da sua vida. Irmão, o véu foi rasgado. Você não precisa pedir tudo para o seu pastor, tudo para a sua missionária, tudo para o presbítero, tudo para o obreiro. Você pode orar hoje. Você pode clamar hoje. Você pode falar com Deus hoje. Chega de trazer dor de cabeça na vida dos outros. Deus está presente na sua vida para você falar. Foi cantar aqui: eu sou teu pai. É só chamar. Chega de se prostrar perante as irmãs da revelação. Elas são ferramentas, elas não são Deus. Deus usa. Deus usa o pastor, claro. Deus está me usando aqui hoje. Eu não posso negligenciar o poder de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que muitos problemas nós colocamos nas mãos de homens, sendo que a única pessoa que pode resolver os seus problemas se chama Jesus Cristo. O carcereiro se prostra a Paulo e Silas, mas ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Eu não consigo nada, eu não faço nada, mas aquele que eu sirvo, ele pode todas as coisas. Eu vou liberar para você aqui nessa noite. Talvez buscar a ajuda do governo, do pai, da mãe. A sua família só tem uma solução, e essa solução não é ação. Essa solução está em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Jesus pode solucionar os teus problemas. Aí Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O único intermédio de salvação para a sua vida é Jesus Cristo. Jesus que vai salvar, Jesus que vai transformar, Jesus que vai fazer a obra. Aí perceba, olha que lindo, versículo 32: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, porque Paulo já estava na casa. O carcereiro nem era crente ainda e já trouxe para a casa toda a salvação. Olha que lindo. E aí Paulo e Silas começam a pregar a palavra. Por quê? O que Paulo e Silas falaram? Crer no Senhor Jesus. E depois começaram a pregar a palavra. Por que Paulo e Silas diz crer no Senhor Jesus e depois começaram a pregar a palavra? Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você me pergunta: a minha família não consegue ter fé? A minha casa não consegue ter fé? Eles não conseguem acreditar? Também você não abre a boca para falar. Tem que falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única forma que a sua família vai ser salva é se eles ouvirem a palavra de Deus. Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E imediatamente começaram o quê? A pregar a palavra, porque a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que, eu vou falar até alguém entender, a palavra que liberta, a palavra que transforma, é a palavra que troca tudo, é a palavra que levanta a sua família nesta noite. Não é bênção que vai salvar a sua família. Não é chave que vai salvar a sua família. O que vai salvar a sua família é a palavra genuína. É a palavra, irmão. Nós temos acesso à palavra. Você tem acesso aqui, não pode nem ter desculpa que não tem a Bíblia.
celular. Todos nós temos acesso à Bíblia. Nós estamos em uma nação que o acesso à Bíblia é livre. Você pode abrir e falar. A fé vem pelo ouvir. Como é que eles vão crer se eles não ouvem? Possamos começar a proferir palavras da parte de Deus. Onde eu vou encontrar, Samuel? Eu não tenho o dom de revelação. Para falar da palavra de Deus, você não precisa de uma revelação. Você não precisa de estudo. Você não precisa de doutorado, nada. Está aqui. Agora, querer se aprofundar, você estuda. Você busca Deus. Mas a palavra genuína está aqui. Ó. Você abre e fala. Você abre e fala. É desse jeito, irmão. É desse. Vocês esperaram chave? A chave que eu trouxe é chave de fenda, que vai apertar um pouco, né? Tá apertando, tá? Tá doendo, mas tá curando, que eu sei. Tá doendo, mas tá curando. Porque a partir de hoje você vai falar diferente da sua família. Você vai falar de coisa assim, você vai falar da palavra. Você vai falar da palavra, você vai falar como Cristo, você vai comportar com o caráter de Cristo. Agora, como é que a sua família vai ser salva sendo que você não se comporta como salvo? Não é verdade? Estou falando que tem jeito. Eu acho que não tem gente que é assim. Mas existe gente que quer que a família seja salva, mas a pessoa mesmo não se comporta como salvo. A família assim, ser salvo para ser assim? Não deixa. Paulo e Silas oravam e cantavam. O carcereiro na hora quis. Por quê? Porque eles viram que o louvor, a oração de um justo, pode ter muitos seus efeitos. Eles oravam e o cárcere caiu. Irmão, se você mantiver uma vida de oração, seus familiares vão ver a diferença na sua vida. Seus familiares vão ver a diferença na sua vida. E o que o carcereiro faz? Ele traz a palavra para a família. Ele traz a palavra para a família. Ele chega na casa, começa a pregar, e olha o que acontece. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Ponto. Olha que interessante. Perceba que todos os acontecimentos que Paulo e Silas enfrentaram era uma tipologia espiritual do que era a vida do carcereiro. Sabe por quê? Olha que interessante, irmão. Isso aqui vai ser a palavra. Preste atenção. Os açoites e as feridas. Irmão, é por isso que a gente não entende às vezes. Como é que Deus permite isso acontecer comigo? Como é que Deus permite isso aqui chegar na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu ministério? Paulo e Silas não estavam passando por isso para a correção deles. Paulo e Silas estavam passando por aquilo para ter transformação na vida do carcereiro e da família. Por quê? Os açoites, as feridas representavam, sabe o que? A corrupção do pecado na vida do carcereiro. Ele não era salvo, então o que ele era? Ele tinha um corpo corruptivo do quê? De pecado. Ele tinha uma vida de pecado. Aí você vai na história da prisão. O que significa a prisão? A prisão significa as cadeias que seguravam o pecado, que segurava com as cadeias. Então peraí, os açoites de Paulo representavam o pecado. A prisão significava o aprisionamento espiritual do carcereiro. Aí vem comigo, a oração dos louvores, que representa a súplica, a petição. Porque o carcereiro não ficou em pecado, o carcereiro quis. Ele, o que eu faço para receber? O que eu faço para receber esse Deus? Foi as orações e súplicas de Paulo e Silas que deram esse exemplo para ele pedir. Porque ele viu Paulo e Silas pedindo. Vem comigo, terremoto, salvação. O carcereiro, juntando tudo, ele vê que o terremoto representava a salvação. Porque quando Jesus chega com salvação, o pecado é abalado, o pecado é destronado, o pecado é quebrado através do terremoto de Deus, que é a salvação. Aí vem comigo, lavagem das feridas. Por quê? Eles chegaram na casa da família do carcereiro e eles começam a lavar as feridas dele. Por quê? Quando há salvação, Deus limpa todo o pecado que há no seu corpo. Deus tira todas as feridas do passado de pecado. Então o que está acontecendo aqui? Sabe o que eu não estou entendendo? O que está acontecendo é que Paulo e Silas provaram num ambiente físico aquilo que o carcereiro estava passando na área espiritual. Ele estava preso, ele estava machucado pelo pecado, mas pelo clamor, pela crença, o terremoto de Deus chegou na casa dele, quebrou todo o pecado, quebrou todo o jugo, quebrou toda a prisão, quebrou toda a cadeia, e ele foi salvo, ele foi lavado, ele foi remido no sangue do Cordeiro. O que eu quero dizer aqui hoje é que os pecados, a cadeia, as algemas da sua família serão quebradas hoje.
clamor, lá haverá exemplo de um bom cristão, lá haverá exemplo de um caráter de Cristo, porque você está naquela casa. O carcereiro aceita. Olha que interessante. João Crisóstomo, um grande homem, pós-igreja primitiva, 300 depois de Cristo, 400 depois de Cristo. Olha o que ele vai falar. Um exímio homem de homilética, um grande evangelista, que tinha boa oratória. Olha o que ele falou. Ele é contra, inclusive, o aprisionamento da Bíblia na igreja católica. Olha o que ele disse sobre essa situação. Ele lavou e foi lavado. Ele lavou-lhes dos seus vergões. E ele foi lavado dos seus pecados. O que acontece? Enquanto o carcereiro lavava Paulo e Silas no ambiente físico, Deus lavava ele no ambiente espiritual. Enquanto ele cuidava dos enviados de Deus naquele lugar, Deus cuidava dele no âmbito espiritual. Deus lavava, Deus cuidava, Deus sarava ele. E olha o versículo 34. Se coloca de pé, por gentileza. Eu vou encerrar. Se coloca de pé, por gentileza. Coloque-se de pé, por gentileza. Versículo 34. Eu vou acabar agora. Versículo 34. Olha o que a palavra diz. E levando-os à sua casa. Aqui eles foram até batizados. Perceba, eles foram salvos e já batizados, porque eles tinham certeza do que eles queriam: a salvação. Versículo 34. E lavando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Esse alegrou-se, em outras versões, original diz grande alegria. A palavra para essa grande alegria é agalion. Agalion, sabe o que significa? Alegria espiritual. Por quê? Paulo e Silas passaram tudo no ambiente físico, mas o processo deles, da família do carcereiro, era no espiritual. A sua família não tem sofrido por coisas físicas. O maior sofrimento da sua família é no âmbito espiritual. Sabe o que acontece? Quando a salvação chega para a sua família, vem a alegria espiritual. Eles alegraram-se com alegria espiritual. O que é alegria espiritual, Samuel? A alegria da salvação. Por que eles estavam felizes? A prisão acabou de ser destronada. O ambiente de trabalho do cárcere acabou de ser quebrado. Já era. Eles estavam felizes por quê? Porque eles tinham Jesus Cristo agora. E eles se alegraram por causa disso. E olha que Davi vai dizer no Salmo 51, versículo de número 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que acontece? A alegria da salvação é só para quem está com o espírito quebrantado perante a presença de Deus. Eu quero liberar algo aqui para a família de alguém. A tua família tem passado por depressão, por ansiedade, por problemas psicológicos. A alegria espiritual vai ser chegada lá na casa agora. Por quê? Porque a salvação está chegando. Aonde há salvação, há alegria. Aonde há salvação, há alegria em espírito. Aonde há salvação, o trabalho já era, o cárcere já era, o ambiente de trabalho já era. O carcereiro não sabia nem como ia receber agora, mas ele estava alegre, porque a presença de Deus estava na casa dele. Eu vou liberar só para quem quer família salva agora. Quem não quer família salva não vai pegar, mas quem quer a família salva perante o altar de Deus vai pegar. Sabe o que acontece? A alegria de um crente não depende do trabalho. A alegria do crente não depende dos recursos humanos. A alegria do crente se baseia na felicidade da salvação eterna. A sua família tem jeito, seu pai, sua mãe tem jeito, seu casamento tem jeito, porque salvação ainda está liberada, ainda tem jeito, ainda tem tempo, ainda tem solução, porque Jesus morreu na cruz por mim, por você, pela sua família, pelo